Filipenses, capítulo número 4, e vamos entender o que Deus quer falar conosco. Então, muitas vezes, eu e você, nós perdemos tremendas oportunidades de Deus, portas que Deus abre, circunstâncias que Deus cria para nos abençoar. E muitas vezes nós perdemos essas oportunidades porque a visão que nós temos da nossa vida, da vida, não é a visão que Deus quer que nós tenhamos, mas é a visão que o sistema caído tem nos ensinado. Deus, Ele está agindo, trabalhando, movendo-se cada vez mais. No livro de Romanos, capítulo 8, diz que o projeto de Deus para a nossa vida, para a minha vida, para a sua, é formar em nós a imagem do Filho Jesus Cristo. O projeto principal de Deus para a sua vida é que você seja semelhante a Jesus Cristo. E aí Paulo diz assim: e Ele faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus. Então preste bem atenção, se você ama a Deus, você vai perceber que Deus, Ele vai usar todas as coisas, coisas boas e ruins, para formar em você o caráter de Jesus Cristo. E se você não conseguir enxergar a vida como Deus quer que você veja a vida, você vai atrapalhar em muito o tratamento de Deus para seu caráter. Então, muitas vezes, preste bem atenção, as nossas orações são o seguinte: são contra os planos de Deus para a nossa vida. A maioria de nós queremos ser livres dos problemas. Todas as nossas orações, se você for sincero, sempre as nossas orações são voltadas para que Deus faça alguma coisa a nosso favor, para nos livrar. Alguns, eles estão desempregados e estão orando por quê? Porque eles precisam que a porta seja aberta. Outros estão enfermos, eles estão orando porque precisam da cura. E outros, eles estão com filhos na droga, eles estão orando porque eles precisam desesperadamente que os seus filhos saiam das drogas, que Deus liberte os seus filhos das drogas. E outros irmãos oram, clamam porque o marido é alcoólatra e elas não verem a hora de Deus libertar o seu marido que é alcoólatra. E o homem também é desse jeito. E a nossa oração acaba sendo o seguinte: olha, Senhor, se o Senhor libertar minha esposa, a minha vida vai ser melhor. Outros estão orando: se o Senhor libertar o meu marido, a minha vida vai ser melhor. Se o Senhor libertar o meu filho das drogas, a minha vida vai ser melhor. Os jovens dizem o seguinte: se o Senhor curar o meu coroa, se o Senhor fazer ele moldar ele para que ele deixe de ser tampado, quadrado, que ele seja, para que ele veja a atualidade de hoje em dia, se o Senhor abrir os olhos dele para que ele veja que o mundo está no mundo atual, a minha vida vai ser melhor. E os pais estão de repente orando: Senhor, se o Senhor mudar o meu filho, cri-cri, rebelde, rabugento, encrenqueiro, e se o Senhor mudar ele, a minha vida vai ser melhor. E a gente sempre estamos orando, pedindo para que Deus mude as pessoas, as circunstâncias, porque nós não temos uma visão certa da nossa vida e da vida. Para nós, quem precisa de mudar é o patrão, porque se o patrão me compreendesse melhor, se o patrão enxergasse o meu potencial, a minha vida seria melhor. Deus, muda o meu patrão. Se o meu pastor tivesse mais visão da vida e me enxergasse com a capacidade que eu tenho, com o talento que eu tenho, puxa vida, minha vida seria melhor. E muitas vezes o pastor está orando o seguinte: Senhor, se o Senhor mudar essa ovelha para que ela seja mais obediente, mais humilde, mais quebrantada, mais sincera, a minha vida seria melhor. E o tempo todo nós estamos orando para que Deus muda pessoas que nos cercam e para que Ele muda circunstâncias que são contrárias a nós. E a nossa oração deveria ser o seguinte: Senhor, quem precisa de mudar? Sou eu
Ou são as circunstâncias que nos cercam? Quem precisa mudar sou eu? Mas nós não gostamos de fazer essa pergunta de maneira nenhuma, porque nós sabemos que Deus, ele está no controle de tudo, e se Ele permite essas circunstâncias acontecer com a gente, é porque é para mudar a nossa vida. Mas nós não gostamos de ser tratados por Deus no nosso caráter. Então por isso é mais fácil para que nós oramos, para que Deus muda as nossas circunstâncias. É o marido que precisa mudar, é o filho que precisa mudar, a esposa que precisa mudar, o patrão que precisa mudar, o presidente que precisa mudar, o pastor. Eu não preciso mudar, eu estou bem, estou ótimo. E às vezes Deus está usando tudo isso para mudar você. Mas como você tem uma visão errada da vida, são essas coisas que precisam de mudar. E você vai continuar o mesmo, do mesmo jeito, cheio de problemas. Mesmo que as coisas mudam, você continuará o mesmo. Agora preste bem atenção, se você continuar mudando, mesmo que as consequências, as circunstâncias continuem as mesmas, você vai se enxergar as circunstâncias de outra forma. Por quê? Porque você mudou. Porque você não olha mais para as circunstâncias com o olhar humano. Você vai olhar para as circunstâncias com o olhar de Deus. Para o olhar de Deus para a sua vida. Você está entendendo, né? Então, meu amado, quem precisa de mudar? Somos nós? Ou são as circunstâncias? É o presidente? É o professor? É a presidente? Quem deve mudar? Seja sincero. E você pode dizer que os outros precisam de mudar. E assim você vai perder a oportunidade de Deus mudar você. Está entendendo? O maior benefício da oração não é que ela mude a circunstância, ou que você ficar orando para que Deus mude fulano. O maior benefício da oração é que Deus nos mude. Então nós temos que orar para ver se não é nós que precisamos mudar, aprendermos a tratar nossos filhos com mais carinho, com mais amor, pegar eles no colo, abraçar eles todo dia. Como foi sua noite, como foi seu dia? Foi bem? Vem cá dar um abraço. Uma palavra não dita faz muito mal a uma criança. Eu preciso de aprender a falar: minha filha, você sabe que o pai te ama, eu te amo muito, você é muito importante para mim. Então, muitas vezes o maior benefício da oração é que Deus nos mude. Para muitas pessoas, o benefício da oração é orar pela cura e ser curado. Quem está desempregado, orar pelo emprego, o emprego aparecer. Para eles é o maior benefício da oração. Para nós, o maior benefício da oração tem que ser esse, que Deus nos mude. Para mim pessoalmente, não é que Ele mude as nossas circunstâncias, mas é que ela venha mudar a nossa vida. O maior milagre que a oração faz na nossa vida é que Deus mude a nossa vida, não que Deus mude as circunstâncias. Porque o maior poder da oração não é que uma porta fechada se abre, não é que uma enfermidade desapareça. Tudo isso pode acontecer e acontece mesmo. Mas se você, meu amado, preste atenção, não for mudado, você nunca vai ser amadurecido. Mesmo que Deus abra o mar vermelho para você, lá na frente você vai murmurar. Mesmo que Ele faça a rocha brotar água lá na frente, você vai murmurar. Mesmo que Ele faça o maná cair do céu, codornizes cobrir toda a terra, lá na frente você vai murmurar. E vai acabar fazendo o quê? Morrendo no deserto. Você vai morrer no deserto porque as coisas mudaram. Você não mudou. Então você é o seu maior problema. Agora, quando você ora, independente das circunstâncias mudarem, se você foi mudado, esse é o maior milagre. Porque você vai olhar para o seu marido, você vai olhar para sua esposa com outros olhos, você vai olhar para o seu filhinho pequenininho com outros olhos, você vai olhar para o presidente. Eles não mudaram, mas você mudou. Então, porque você mudou, você vai enxergá-los de forma diferente. Essa mensagem foi vivificada no meu coração para levar até vocês.